Olá! Hoje eu tô aqui no Vírgula Podcast num episódio diferente. Acho que a gente vai descobrir juntos aqui como que vai ser essa dinâmica. Porque, na verdade, eu tenho pensado muito em trazer para vocês alguns assuntos que aparecem lá nas minhas redes sociais, que também eu converso, né, nas consultorias, nas mentorias que eu faço, nas palestras, e eu vejo que existe uma carência muito grande de conhecimento em determinados assuntos. Então eu falei, gente, eu tenho um espaço tão bacana que é o Vírgula, que dá pra gente explorar melhor esses assuntos, que dá pra, né, trazer mais vezes isso com mais profundidade do que lá no Instagram, no TikTok, onde a gente precisa reduzir um pouquinho e pensar em gancho, pensar em condensar ali num minuto e meio, 2 minutos, no máximo 3, uma informação que muitas vezes merece um pouquinho mais de profundidade. E para a gente começar esse assunto, esse novo formato aqui de podcast do Vírgula, eu pensei em trazer um assunto que eu sempre levo lá nas redes sociais, que eu tenho certeza que vai ser útil para você, que também gosta desse universo, que também utiliza as redes sociais como ferramenta, né? Além de que não só para você que faz conteúdo nas redes sociais, mas para você também que quer ir se mostrar num ambiente, numa festa, num compromisso, numa reunião, seja lá onde for. Você já deve saber do que eu tô falando, né? Eu tô falando que tudo comunica. Gente, essa frase, tudo comunica, tem aparecido cada vez mais no meu conteúdo, inclusive virou o título de uma palestra minha, que eu já ministrei algumas vezes e vou ministrar também mais vezes, aí já tem outras palestras previstas, e eu quero trazer isso aqui para o Vírgula também, gente, como não, né? Então, para você que está aí comigo, nós vamos falar hoje sobre tudo comunica, vírgula por vírgula. Então vamos lá. Por que tudo comunica? Vocês já pararam para pensar que tudo comunica? Muitas vezes, antes mesmo da gente abrir a boca, a gente já está comunicando. Como? Com postura, com sorriso ou não. O silêncio, inclusive, comunica. Quando a gente vai num evento e a gente entra nesse evento, quando a gente entra na sala, no ambiente, antes mesmo da gente abrir a boca, a gente já está comunicando. Normalmente, o cérebro, ele leva alguns segundos para escanear a pessoa quando ela vê, né? Eu, quando vejo outra pessoa, você, quando me vê, alguns milissegundos para escanear aquela imagem e tirar uma conclusão. E sabe aquela ideia do a primeira impressão é a que fica? É isso. E muitas vezes é a que fica mesmo. Por isso que a gente precisa ter o cuidado de entender o que é que nós estamos comunicando. Eu sempre falo, né, que uma característica muito forte minha, e eu gosto que seja assim, eu fico feliz que seja assim, é a questão do sorriso. Muita gente, recentemente eu abri uma caixinha lá no meu Instagram e pedi, né, me dê uma palavra que você lembre quando eu falo Vi Magalhães. E dentre várias palavras, né, surgiram fitness, musculação, comunicação, que mais? Fusca, girassol. Veio mais de uma vez a palavra sorriso. E eu fiquei muito feliz, porque o sorriso comunica. E se você parar para pensar nisso com critério, né, se você parar para pensar que, de fato, o sorriso comunica, o mau humor também comunica. Então, o que você escolhe comunicar quando você, por exemplo, chega no seu escritório, no escritório onde você trabalha ou no ambiente onde você trabalha? O que você escolhe comunicar quando você chega num cliente? Porque tem gente também que é assim, né? Chega no cliente, comunica uma coisa, chega em casa, comunica outra. Se a gente parar para pensar que cada ação nossa, que cada gesto, que cada
comportamento comunica, a gente já começa a repensar muitas coisas mais profundas, né? Só que quando a gente fala que tudo comunica, normalmente as pessoas já me vêm perguntando assim, que roupa eu uso, que cabelo eu devo usar. Esses dias mesmo eu estava num evento e uma pessoa me perguntou, ela tinha recém cortado o cabelo e ela me perguntou, o que meu cabelo comunica? E eu falei, porque existe sim, né? O cabelo curto, o que ele comunica, o cabelo longo, o que comunica. Eu, por exemplo, que tenho o cabelo mais longo, quando eu trago um pouco mais de ondas para o cabelo, eu estou trazendo um pouco mais de feminilidade, mais de sensualidade. Quando eu uso o cabelo mais liso, chapado, muitas vezes repartido ao meio, que é um penteado que eu uso bastante, eu tô trazendo mais rigidez, mais seriedade, mais... Não mexe comigo não, que eu sou séria, tá? Então, o cabelo, ele muitas vezes comunica sim. Mas eu costumo dizer, gente, que independente do que o cabelo comunica, é o seu comportamento que vai comunicar mais ou menos aquela determinada coisa. Vamos pegar a história da sensualidade? Eu acabei de falar que o cabelo com ondas, ele traz mais feminilidade e mais sensualidade. Isso é uma verdade? É uma verdade. Porém, se o meu comportamento é outro, se o meu comportamento diz outra coisa, provavelmente o escaneamento não vai ser esse. Então, é um conjunto de coisas que realmente vai comunicar e a gente precisa ficar mais atento a isso. Eu combinei com a produção aqui que a produção iria me mandar algumas perguntas. Então, eu quero saber qual é a primeira. Produção, o silêncio comunica mais do que palavras? Foi a pergunta. O silêncio comunica tanto quanto as palavras. Só que em situações é melhor você ficar em silêncio, em situações não. Então, vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente espera uma resposta de alguém e essa resposta não vem. Isso é uma comunicação. Vamos trazer isso para o universo corporativo? Você tem ali uma empresa e o atendimento, o WhatsApp, que é o atendimento da sua empresa, não está sendo bem cuidado. Aí o cliente vê lá um anúncio seu no Instagram, acha interessante, entra em contato e fica no vácuo, não vem a resposta. Isso é comunicação. Você comunica com esse silêncio que a sua empresa demora para responder, que ela não tem processos bem estruturados, que provavelmente ela não vai cumprir prazos. E isso comunica a falta de credibilidade, de confiança. Por isso que uma resposta pronta ajuda a comunicar o contrário de tudo isso que eu falei. Porém, se a sua empresa tem uma IA, por exemplo, né, que responde ali imediatamente a pergunta de alguém que te acionou, isso pode ser positivo do ponto de vista de desenrolar uma conversa, se for uma IA bem estruturada, desenrolar ali uma conversa e adiantar o caminho da área comercial para que depois a área comercial realmente dê um suporte, dê um respaldo ali para aquele cliente que acabou de chegar. Mas, por outro lado, se for uma IA ainda em desenvolvimento, se for uma IA que não tem... Porque você sabe, né? Eu não sou especialista nisso, mas você sabe que a IA, para ela ser bem estruturada, ela precisa ter todo um organograma de informações ali que vai estruturar as respostas certas de acordo com os processos da sua empresa. Se isso não estiver bem alimentado, as respostas vão vir evasivas, vão vir sem consistência. E isso também vai comunicar errado. Então, o que eu estou querendo dizer é que, trazendo para esse contexto da comunicação da sua empresa com um cliente que pode estar chegando e que você pode perder ou não, vai depender literalmente de se isso foi bem construído ou não. A resposta rápida mal dada é pior do que o silêncio. Porém, o silêncio é pior do que a resposta bem dada. Respondi, produção? Antes de seguir, deixa eu falar do look de hoje. Eu vim de vestido longo, justo, sem manga, marrom com poá off-white.
O marrom é enraizamento, é presença, é a cor de quem tem chão, de quem fala do que viveu, não do que imaginou. E o poá, que a maioria associa ao lúdico, aqui é outra coisa. É leveza sobre a seriedade. É a prova de que profundidade e delicadeza convivem muito bem. Num episódio em que eu estou aqui, sozinha, falando direto com você, era isso que eu precisava vestir. Sabe por quê? Porque tudo comunica. Esse look é da Nova Ideia, você já sabe que tem 4 lojas em Curitiba e região e entrega para todo o Brasil pelo site. Use o cupom Virginia10 e garanta um bom desconto. Porque esse é o Vírgula Podcast, onde exploramos excelentes histórias, vírgula por vírgula. A frase tudo comunica é uma verdade absoluta ou existem exceções? Essa foi a pergunta. Eu diria que é uma verdade absoluta. É bem profunda essa pergunta, tá? Mas eu diria que ela é uma verdade absoluta. Porque se até o silêncio comunica, significa que tudo comunica. Concorda comigo? Olha, vamos trazer para o contexto das roupas, que é o que as pessoas tiram com mais obviedade, né? É onde as pessoas mais me questionam. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo recentemente. Eu fui dar uma palestra com esse tema, tudo comunica. Ao escolher a roupa que eu iria utilizar na palestra, eu estava vendo uma roupa preta, um poncho lindíssimo, lá da Nova Ideia, inclusive, preto. Só que o preto, no caso da minha palestra, não era positivo. Por quê? Porque o preto iria comunicar não iria comunicar acessibilidade, não iria comunicar acolhimento, não é uma comunicação acolhedora. O preto não acolhe. E eu não queria isso, porque eu estava falando de comunicação. E comunicação acolhe, comunicação é abertura, é leveza. Então eu precisava de uma cor que traduzisse isso, que comunicasse isso. Logo, eu queria cores mais claras. Então, aí já fica uma dica para você. Quando você for num evento para fazer networking, o ideal é que você esteja com cores mais claras. Porém, fuja do branco. Fuja do branco, principalmente do branco e preto, porque você vai estar muito padrão ali. Padrão, por exemplo, com os garçons. E você quer, num evento de networking, se diferenciar do padrão, porque você quer ser notado, certo? Então, a ideia é que tenha cores, mas cores mais claras que traduzam essa acessibilidade, esse acolhimento. Então, voltando lá para minha história. Aí eu fui escolher uma roupa e eu escolhi uma roupa que a roupa sim traduzia isso. Ela traduzia acolhimento, ela traduzia acessibilidade. As pessoas inconscientemente, por causa da cor que eu estava utilizando, iriam se sentir mais tranquilas para falar comigo. E não só isso, a roupa tinha um tricô. O tricô, porque a textura também comunica. Então, o tricô, ele passa essa coisa de acolhimento, quentinho, vovozinha, sabe? Então, ele passa essa questão do acolhimento, ai, ela é bem fofinha, deixa eu falar com ela. O tricô passa essa sensação. Então, a minha roupa, além de ser clara, ela era de tricô. Só que aquela roupa, ela era lindíssima, tá, gente? Mas ela não era Vi Magalhães. Ou seja, eu não estava me sentindo bem com aquela roupa. Ela estava, sim, transmitindo o que eu queria que ela transmitisse, mas ela não era Vi Magalhães. Ela não tinha a minha essência nela. E eu me senti mal com a roupa. Tanto que eu não falei isso, obviamente, durante a palestra. Não falei e jamais falaria. Porém, aquela situação virou um case para uma próxima palestra, como eu estou trazendo aqui para vocês agora. Por quê? Porque acima do que a roupa comunica, o que mais comunica é a autenticidade. E isso é uma coisa que a gente precisa muito trazer para a nossa realidade.
autenticidade. Ser autêntico é o que melhor comunica. Independente do que você quer comunicar. Ser autêntico é o que melhor comunica. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa única e o maior diferencial que você tem é ser você mesmo. Esse é o maior diferencial que você tem. Logo, se você comunica aquilo que você é, não tem como você não obter o sucesso. Então, a palavra, eu já falei isso aqui em outros episódios, já falei em podcast que eu fui entrevistada, que a palavra do ano de 2026 é autenticidade, as pessoas estão despertando para isso. Que bom! Até porque numa era de inteligências artificiais, onde existe muita cópia de tudo, vamos lá, numa era de inteligências artificiais e de redes sociais, né? Em que todo mundo copia todo mundo e que existe coisa fake à torta e à direito lá quando você vai abrir uma rede social. Numa era, então, de inteligências artificiais e redes sociais, ser você mesmo é o maior acontecimento que você poderia causar. Ser você mesmo. Logo, a autenticidade é, sim, por onde você deve começar. Então, tudo comunica? Respondendo à pergunta da produção. Tudo comunica? É uma verdade absoluta ou existem exceções? Tudo comunica. Mas, acima de tudo, ser você mesmo e comunicar aquilo que você é, a sua essência, a sua verdade. Lembrando que verdade, sim, essa não é absoluta. Aí sim, a tendência é que você obtenha sucesso nessa comunicação e consiga passar. Vai ter gente que não vai gostar de você e tá tudo bem, tá? Porque comunicar não quer dizer que você vai atingir todo mundo e que vai agradar todo mundo. Não. Pelo contrário. Aliás, vale um adendo. Se você é autêntico, quem que você vai atrair com a sua comunicação? Pensa um pouquinho. Quem é parecido com você. Quem gosta de você, quem admira você, o seu jeito de ser, quem se identifica, quem gera conexão. Então, comunicar com autenticidade quem você é, na verdade, atrair pessoas que se pareçam com você, que se identificam e que, consequentemente, depois de conectadas a você, irão consumir aquilo que você tem para vender. E é aí que surgem as comunidades, mas eu acho que comunidade é um assunto que a gente pode deixar para outro episódio. Produção, quanto tempo a gente tem que eu tô sem timer? Quanto que a gente gravou? 17 minutos. Até que eu falei um bocadinho, né? Eu quero que você me conte o que você achou desse episódio onde eu falei sozinha aqui com a produção. Falei sozinha com a produção e com você que tá em casa. Então eu quero saber o que você achou desse episódio. Você gostou? Você quer que eu traga mais assuntos assim? Hoje foi sobre Tudo Comunica. Já ficou aqui um spoiler de que comunidade seria um bom assunto pra gente tratar também. Mas eu posso trazer outras coisas fora do contexto da comunicação. Posso trazer coisas relacionadas à superação, posso trazer coisas relacionadas a posicionamento, posso trazer coisas relacionadas à história de vida, curiosidades, assuntos que estejam em alta no mundo. Eu quero saber de você o que você achou, quero a sua opinião, até para entender se existe espaço para esse vírgula por vírgula aqui no Vírgula Podcast. Até a próxima vírgula.